Júlia, por que você insiste tanto nessas estufas? Qual é o sentido de ficar mexendo com isso? No fim das contas, essas flores saem caras demais, dizia Eduardo, com escárnio, sempre que tocavam no assunto. Mas Júlia respondia com paciência. Pode até ser que saiam um pouco mais caras, mas não é muita diferença. Minhas flores têm perfume natural, são vivas, duram bastante. E o número de clientes só cresce. Muitos voltam a comprar comigo, e ainda me recomendam para outras pessoas. Eduardo, no entanto, apenas fazia um gesto de desdém com a mão. Recebia uma boa quantia de dinheiro sem muito esforço e contava com uma herança generosa, já que sua mãe, Marta Siqueira, a verdadeira responsável pelos negócios da família, havia falecido. E ele precisava daquele dinheiro. 2 dias antes, estava com amante, uma mulher 10 anos mais jovem. Ao lado de Jade, Eduardo se sentia revigorado. Mas ela tinha exigências. Gostava de presentes caros, e ele mal conseguia acompanhar o ritmo. E o pior, as exigências só aumentavam. Curiosamente, Júlia, sua esposa, era ainda mais bonita. E tinha um temperamento muito melhor. Alta, elegante, de pernas longas, ela ainda o atraía com os cabelos castanhos acobreados, o corpo feminino, o rosto delicado e corado, e os olhos castanhos. Mas havia algo nela que incomodava Eduardo. Júlia trabalhava demais, e, além disso, sabia demais sobre ele. E não apenas o que era bom. Por isso, Jade, loira, de olhos azuis, com um jeito ousado e despreocupado, cabelo curto e corpo atlético quase masculino, representava uma fuga. Uma mudança interessante na rotina. Podia-se dizer que ela preenchia algo que ele sentia faltar na esposa. Jade não era a única. Eduardo mantinha outros casos. Gostava da sensação de ser admirado, visto como alguém inteligente, viril e bem-sucedido. Isso alimentava seu ego. Júlia, por outro lado, sabia exatamente quem financiou toda a ascensão do marido, Marta Siqueira, sua sogra, já falecida. E o mais impressionante era o quão pouco Eduardo retribuiu. Então fique aí com suas florzinhas. Só não venha reclamar depois que a paixão acabar, disse ele, ressentido. Nos últimos tempos, Eduardo vinha notando que, com o que chamava de bobagem, a esposa estava ganhando mais dinheiro do que ele. E os lucros só cresciam. Por um lado, era conveniente que Júlia se sustentasse sozinha, e sustentasse também o ratinho de orfanato, como ele se referia ao menino que ela acolhera. Mas, ao mesmo tempo, ele detestava ver a esposa deixar de ser submissa para se transformar em uma mulher independente e poderosa. Ele até tolerava, ainda que contrariado, as comparações intermináveis que sua mãe fazia entre ele e os outros. Mas aceitar esse tipo de crítica vindo da própria esposa? Isso, não. Eduardo, você está com alguém? Ou só está inventando desculpas para justificar suas traições? Perguntou Júlia, de repente. A pergunta o pegou completamente de surpresa. Normalmente, Júlia evitava confrontos assim. Sempre parecia confiar nele. O que você está dizendo? Minha mãe acabou de morrer. Ela era a pessoa mais próxima e importante da minha vida. E você aí, preocupada com essas suas florzinhas, ou com o Davi, o queridinho da mamãe. E eu? Seu próprio marido? Nenhuma atenção. Eu também preciso de apoio, caso você não tenha notado. Disparou Eduardo, visivelmente irritado. Na mesma hora, ficou nervoso. Será que havia deixado o celular à vista? Talvez Júlia tivesse visto alguma mensagem da Jade, ou de outra. Não, o celular está com senha, pensou, aliviado. Mesmo assim, decidiu redobrar a cautela. Júlia nunca havia sido tão desconfiada. Pelo menos, nunca tinha demonstrado isso. Por mais uns 30 minutos, Eduardo ficou remoendo a ideia do vazio emocional que, segundo ele, tomava conta do casamento. Pensava em como, na sua visão, Júlia havia esquecido sua principal obrigação, satisfazê-lo. Ela ainda tentava se explicar, mesmo sem muita firmeza. Acima de tudo, defendia Davi, o menino de 9 anos que ela havia insistido em adotar. Dizia que ele era o filho deles, e que precisavam assumir isso como família. Que jamais o trairia ou abandonaria. Eu sempre fui contra essa história de adoção, e você sabia. Não é minha culpa se você não conseguiu levar adiante a gravidez do nosso filho.
finalizou Eduardo, cruel. Tinha certeza de que, com aquilo, calava a esposa e afastava qualquer suspeita sobre suas amantes. Ele ficou satisfeito consigo mesmo. Júlia, por outro lado, depois que o marido a deixou em paz, sentia-se profundamente arrasada. As lágrimas escorriam por seu rosto. Alguns anos antes, ela realmente havia engravidado, mas perdeu o bebê ainda nos primeiros meses. Agora, se arrependia amargamente de ter contado aquilo a Eduardo. Em vez de apoio, só recebeu dele acusações grosseiras. Embora aquela perda também tivesse sido dele, o marido sempre falava no assunto com total frieza. Já para ela, cada lembrança trazia de volta toda a dor. Ela se lembrava claramente de quando teve que abandonar o trabalho, andava como uma sombra, quase sem vida. Teve que reunir forças para reencontrar sentido na própria existência. Foi então que tomaram a decisão de adotar Davi. Na época, parecia que Eduardo havia aceitado essa escolha. Mas agora ficava claro que não. O menino continuava sendo um estranho para ele. O marido vivia desaparecendo, e isso já acontecia muito antes da morte de Marta Siqueira. Estava na hora de aceitar que esse tipo de comportamento era normal para ele. Júlia não sabia em que momento tudo havia começado a dar errado. Ela vinha de uma família simples. A mãe era professora do interior, o pai, tratorista. Tinha 2 irmãos, Oleg e Dima, que morreram afogados quando eram crianças. Oleg tinha 9 anos e Dima era um pouco mais novo. O mais novo decidiu pular de um penhasco perigoso, mesmo sabendo que havia um redemoinho ali. O mais velho se jogou para salvá-lo. No fim, nenhum dos dois voltou à superfície. Foi assim que Júlia, com apenas 7 anos, ficou sendo a única filha dos pais. Eles tentaram ser fortes, mas aquela tragédia os abalou profundamente. Estavam sempre tristes, embora tentassem sorrir por ela. Quando Júlia completou 10 anos, a mãe adoeceu. O pai passou a sustentar a casa sozinho. Para aliviar um pouco a carga dele, a menina começou a trabalhar numa estufa de flores. Pagavam quase nada, mas ainda assim, Júlia se sentia orgulhosa por poder ajudar como podia. "Mamãe, você vai ficar boa, eu sei que vai", dizia, levando um buquê de rosas perfumadas para presentear a mãe no dia do seu aniversário. "Que coisa mais linda, minha menininha querida", disse a mãe, tentando se erguer, mas soltando um gemido de dor ao fazer esforço. No dia seguinte, ela se foi. Os médicos falaram algo sobre anemia, mas Júlia não conseguia tirar os olhos do buquê de rosas, cujo perfume a entorpecia. Durante um tempo, ela chegou a odiar flores. Depois, o pai disse que, ao contrário, aquilo tinha sido bom. Que a mãe havia ficado feliz por receber as rosas. "Pai, você ainda me ama? Ou, depois que meus irmãos se foram, eu me tornei um estorvo?", perguntou Júlia, com timidez. Havia quem dissesse por aí que ela só atrapalhava a vida do pai, que impedia ele de se casar novamente. Por isso, Júlia pensou, se o pai confirmasse aquilo, ela iria para um orfanato. Que ele fosse feliz. "Júlia, é claro que eu te amo. E sua mãe também amava. Mas você precisa entender, não é fácil esquecer que perdemos seus irmãos, e agora, a sua mãe também", suspirou ele. Explicou que não tinha a menor intenção de se casar novamente e que ela não deveria dar ouvidos a essas bobagens que as pessoas diziam. E foi assim que os dois seguiram adiante, pai e filha, apoiando-se um no outro, tentando suavizar o abismo de dor que o cercava. Um abismo que ameaçava engolir os dois a qualquer momento. Ambos sentiam falta das pessoas queridas que haviam perdido. Quando Júlia completou 18 anos, o pai entregou a ela todas as economias da família e transferiu a casa para o nome dela. "Mas pai, você ainda é jovem." "Por que isso?" preocupou-se ela. "É só para essas moças da vila pararem de me importunar. Vão ver que não tenho mais nada, os boatos vão parar", respondeu ele, brincando. E acrescentou: "Agora é com você, minha filha. Decida como quer viver. Se quiser estudar, vá em frente. Se quiser seguir com as flores, também pode." Júlia não quis deixar o pai sozinho. Não foi estudar fora. Preferiu fazer o que sabia e amava, cultivar flores. Só que agora, em suas próprias estufas. Aos poucos, o dinheiro começou a aparecer. Mas, 5 anos depois, o pai adoeceu, cirrose hepática. Para um tratorista, não era surpresa.
Mesmo assim, antes de morrer, ele sorria e fazia piada. Olha só, e eu nem bebia tanto. Tem gente lá da vila que bebe bem mais do que eu e ainda tá vivo por aí. Pois é, vou reencontrar a Masha e os meninos. Agora você me promete uma coisa, tá? A filha, chorando, concordou. Promete que vai ser feliz. Sempre escolha a si mesma. Se alguém te fizer infeliz, fuja. Só os filhos e as pessoas muito próximas têm o direito de nos fazer sofrer de vez em quando, disse o pai, sorrindo. Ela prometeu. No dia seguinte, o médico do hospital ligou e disse que o pai dela havia falecido. Júlia decidiu que viveria sozinha para sempre. Que nunca se casaria. Simplesmente não conseguia imaginar perder mais alguém e ainda continuar viva depois disso. Mas, 5 anos depois, apareceu uma boa cliente, Marta Siqueira, uma empresária refinada que trabalhava com venda de antiguidades. Ela comprou flores para comemorar seu aniversário. Não quer vir ao meu aniversário? Não precisa trazer presente, disse a elegante senhora. Ah, fico sem jeito. Ninguém nunca me convidou para um aniversário. E eu também não tenho mais nenhum parente, respondeu Júlia. Ela estava dizendo a verdade. Quando seus pais compraram a casa no vilarejo, decidiram recomeçar do zero. Ambos tinham crescido em orfanatos. Por isso, Júlia era completamente sozinha no mundo. Por algum motivo, ela nunca teve amigos de verdade. As pessoas achavam que ela vinha de uma família carregada de má sorte, e que isso poderia contaminar a sorte delas. Ou talvez que ela fosse capaz de roubar sua felicidade. Enfim, Júlia era vista como uma espécie de gato preto, embora nunca tivesse feito mal a ninguém. Ora, eu adoro gatos pretos. Tenho 2 em casa. Você vai conhecê-los. Venha, por favor, não recuse. Meu filho vive reclamando que só recebo visitas de senhoras da minha idade. Não me entenda mal, eu não estou insinuando nada. Mas se você não gostar do Eduardo, não tem problema nenhum, brincou Marta Siqueira, prometendo ainda mostrar sua interessante coleção de antiguidades. Júlia pensou por um momento e acabou aceitando. Afinal, ela nunca tinha realmente viajado. Uma única vez, aos 5 anos, foi ao litoral com os pais e os irmãos. Fora isso, no máximo tinha ido até o centro regional. Então, decidiu aceitar aquele convite inesperado, e não se arrependeu. Marta Siqueira era uma mulher de espírito livre, com um estilo de vida boêmio, e não achava que precisasse se limitar por causa da idade. Mesmo com seus 50 anos, parecia mais jovem. Transbordava energia. Na vila, era bem diferente. Aos 50, as mulheres geralmente só se interessavam por fofocas, netos e filhos. Algumas até se casavam novamente, mas raramente por amor, era mais por questão de praticidade financeira. Acho que somos parecidas, sabia? Eu também comecei tudo sozinha. Um dia comecei meu próprio negócio, trabalhei duro, sem piedade de mim mesma. E vejo que você também tem essa garra. Venha me visitar mais vezes, disse Marta Siqueira na despedida. Mas Júlia decidiu não abusar da hospitalidade e ficou surpresa quando, pouco depois, Eduardo apareceu onde ela morava. Então foi assim que você fugiu do baile e nem deixou o sapatinho para trás? Disse ele, claramente se achando um príncipe. Júlia nem teve tempo de dizer que não lhe devia nada depois de 2 ou 3 passos de dança. Eduardo já começou a se queixar de que a mãe não quis lhe passar o telefone dela, então ele teve que atravessar o mundo para encontrá-la. Sinto muito se não valeu o esforço, ironizou Júlia. Naquele dia, estava sem maquiagem e usava roupas de trabalho. Na verdade, só queria se livrar dele o quanto antes. Não tinha se encantado. Era até bonito, sim, mas arrogante. E ainda por cima, ruivo. Pessoas ruivas sempre lhe causaram certo desconforto. Por algum motivo, os ruivos, especialmente os magros, pareciam ser justamente os que mais a haviam prejudicado ao longo da vida. Júlia não acreditava que fossem pessoas ruins. Mas, no seu caso, as coincidências sempre se repetiam. Estava prestes a se despedir quando notou 2 vizinhas com os olhos fixos neles, observando cada movimento. Então, só por provocação, convidou Eduardo para irem juntos à única lanchonete da vila. Que vissem. Ei, quem era aquele bonitão no carro chique que veio te ver? Era cliente? Perguntou uma das vizinhas. É meu noivo,
Mentiu Júlia. Ela não gostava de mentir, mas a resposta escapou sem que percebesse. Eduardo começou a aparecer com mais frequência, e Júlia manteve a história do pretendente rico. Gostava da sensação de, enfim, despertar certa inveja nas vizinhas, que antes só sentiam pena dela ou a chamavam de gato preto. Depois de cerca de 6 meses, Eduardo a convidou para ir morar com ele. Na hora, Júlia achou que o romance estava por um fio. Pensou que aquele homem convencido jamais se casaria com ela. E sentiu até pena de ter que dar adeus àquela ilusão bonita. Mas o jeito espontâneo e otimista de Eduardo começava a agradá-la. Ele tinha um bom senso de humor. Não, isso não é para mim, suspirou ela. Estou esperando por alguém que seja para a vida toda. Sei que parece bobo, mas é o que eu quero. Tá brincando? Quer dizer que você nunca teve ninguém? Reagiu Eduardo, irritado. Saiu bravo e ficou um mês sem dar notícias. Depois reapareceu e a pediu em casamento. Talvez, se ele não tivesse sumido, Júlia não teria sentido tanta falta. Mas a solidão, somada ao carinho que começava a surgir por aquele homem que, de fato, lhe dava atenção, acabou se transformando em algo mais forte. Na juventude, os rapazes da vila, em sua maioria mais baixos, a chamavam de vara-pau. O único que demonstrava interesse era Gregório, um viúvo 15 anos mais velho, que ainda agia como se estivesse lhe fazendo um favor. Mas Júlia nunca gostou de Gregório. Acabou enxergando Eduardo como sua única chance, e decidiu acreditar que era destino. De repente, a vida ganhou novas cores. Ela sonhava em ter muitos filhos e viver, enfim, a alegria de uma família unida. Seu relacionamento com Marta Siqueira até que era razoável, embora não se pudesse dizer que a sogra considerava como uma filha de verdade. Foi assim que ela e Eduardo viveram juntos por 5 anos. Com o tempo, Júlia descobriu que o marido gostava de sumir sem dar explicações. Também tinha o costume de beber e dirigir, o que a forçou a aprender a conduzir para acompanhá-lo nos encontros sociais onde ele fazia questão de levá-la. Eduardo não era agressivo com ela. Costumava dizer que ela era bonita, sabia falar coisas bonitas. Mas, com o tempo, Júlia passou a notar, com amargura, que ele dizia as mesmas palavras encantadoras para outras mulheres também. Ela suspeitava que Eduardo pudesse ter amantes por aí. Mas também tinha certeza de que não era nada sério, porque ainda havia faísca entre eles, e esse tipo de conexão era impossível de confundir. Nem mesmo a gravidez mal-sucedida esfriou seus sentimentos pelo marido. Ela se conformou com a frieza dele e era grata por ele ao menos ter permitido a adoção da criança. Júlia ainda tinha esperança de que, com o tempo, Eduardo também se apegasse ao menino. Afinal, eles estavam casados há apenas 5 anos, e Davi só havia sido adotado 2 anos antes. Mesmo recebendo bons valores, e com facilidade, graças ao prestígio da mãe, Eduardo não era generoso. Tinha verdadeira avareza quando se tratava de comprar algo para o menino, roupas, utensílios escolares, qualquer coisa. Também não costumava mimar a esposa. Por isso, as flores não eram um capricho de Júlia. Ela precisava do dinheiro para manter uma vida digna e garantir uma boa condição ao filho. Além disso, não queria ser vista como uma parasita em uma família rica. Ali, observava-se com atenção se a esposa fazia por merecer, se trabalhava. Marta Siqueira aprovava o fato de Júlia trabalhar e não depender financeiramente do marido. E Eduardo também se mostrava satisfeito com o fato de que ela nunca lhe pedia dinheiro. O comportamento dele, no entanto, começou a mudar pouco antes da morte da sogra. De repente, ele passou a desaparecer por semanas inteiras. Estava sempre agitado, inquieto. Algumas vezes, Júlia chegou a sentir cheiro de perfume feminino na camisa dele. Isso já havia acontecido antes, mas os aromas eram sempre diferentes. Dessa vez, porém, a combinação de rosa, jasmim e cedro se repetia. Será que ele tinha uma amante fixa agora? Júlia se entristecia com a ideia. Eduardo sempre justificava suas ausências com o luto pela morte da mãe. Mas ela sabia que esse comportamento tinha começado cerca de 6 meses antes do falecimento de Marta Siqueira. Júlia não sabia o que fazer. Nunca esperou ter um marido perfeito. Já havia se resignado à possibilidade de traições esporádicas. Mas aceitar que ele tivesse uma amante fixa? Isso não. Eduardo era, para ela, mais do que um marido.
Era o único laço que tinha com alguém no mundo, ao menos com um adulto. Eram amigos. Conversavam muito, riam juntos, entendiam-se com um simples olhar. Ela não queria perder isso. Júlia simplesmente não conseguia imaginar a vida sem Eduardo. Por isso, as lágrimas escorriam ao lembrar, manchando seu rosto já pálido pelas noites mal dormidas e por tantos pensamentos inquietantes. Enquanto isso, Júlia pensava sobre o que fazer diante daquela situação. O marido não parecia exatamente triste. Eduardo, claro, amava a mãe e lamentava sua morte. Marta sempre foi rígida com ele, mas também o amava de forma incondicional, e Eduardo sabia disso. Sabia que, para ela, ele era o melhor, o único. Mesmo assim, o amor dele parecia mais um reflexo da constante atenção e do dinheiro que ela despejava sobre ele. Quando Marta se foi, e com ela, toda aquela dedicação e recursos, a imagem da mãe começou a perder o brilho no coração de Eduardo. Agora, ele se empolgava mesmo era com a ideia de receber a herança. Sonhava em fugir com Jade para o litoral, por 2 ou até 3 meses. Planejava comprar um imóvel numa cidade turística, talvez uma lojinha, e se estabelecer por lá. Ainda não tinha decidido se iria ou não se divorciar. Isso ele resolveria depois. Primeiro, precisava ver se viver com Jade sob o mesmo teto continuaria despertando o mesmo entusiasmo. Naquele dia, Eduardo estava de excelente humor. Não foi trabalhar, como disse a esposa. Na verdade, foi encontrar Augusto Ribeiro. O notário estava prestes a lhe entregar oficialmente a herança. Naquela mesma noite, Eduardo planejava comemorar o início de uma nova e melhor vida ao lado de Jade. Não tinha a menor intenção de contar nada a Júlia. Saiu de casa de propósito com um ar amargo e mal-humorado, só para azedar o clima e evitar que ela ficasse ligando ou atrapalhando seus planos. Senhor Eduardo Siqueira, e sua esposa? Perguntou o tabelião, um homem rechonchudo, já com os cabelos começando a embranquecer, fazendo a pergunta mais inoportuna possível naquele momento. Augusto Ribeiro. O que a Júlia tem a ver com isso? Quem morreu foi minha mãe, respondeu Eduardo, corando de raiva. A postura refinada e arrogante de Augusto, além da altura, quase 2 cabeças a mais que ele, o incomodavam mais do que a própria voz baixa e contida do homem. Ah, entendo. Parece que a senhora Marta não lhe contou os detalhes, disse Augusto, fazendo uma leve careta diante da situação embaraçosa. Dá para dizer logo do que está falando? Disparou Eduardo, já perdendo a paciência. Perdão. É que ainda me custa acreditar que Marta Siqueira já não está entre nós. Augusto ficou em silêncio por mais 5 minutos. Eduardo teve a nítida impressão de que ele fazia aquilo de propósito, só para provocá-lo. Já estava prestes a cutucá-lo no ombro para ver se acordava, quando o tabelião retomou a fala com calma e elegância, lembrando que Eduardo ainda não havia respondido à pergunta inicial. Finalmente, ele saiu de seu transe e foi direto ao ponto. A senhora Marta Siqueira incluiu uma cláusula obrigatória no processo de herança, disse Augusto Ribeiro. Tudo deve ocorrer na presença da sua nora. Ou seja, da sua esposa. Bom, eu não sou menor de idade, posso muito bem resolver isso sozinho. Essas formalidades. E afinal, sou o único filho. O senhor me entende, de homem para homem, insistiu Eduardo, apelando para todos os argumentos possíveis na tentativa de convencer o tabelião. Mas Augusto permaneceu inflexível, deixando claro que a vontade da falecida seria cumprida à risca, sem exceções. O notário apenas concordava com a cabeça, ajustando os óculos com ar respeitoso, enquanto fitava o tabelião com devoção, absorvendo cada palavra com um ar quase submisso. Estava claro, naquele ambiente, Eduardo não tinha qualquer autoridade. Restava apenas obedecer. E aí, como foi? Perguntou Jade, ligando no exato momento em que ele saía de lá, de mãos vazias. Gatinha, precisei resolver umas coisas. Assuntos importantes, murmurou Eduardo, tentando soar misterioso. Vai vir hoje à noite? Perguntou ela, em tom manhoso. Não. Me desculpa. Tenho assuntos pendentes, coisas importantes pro nosso futuro, e pro dinheiro, respondeu ele. Jade logo se acalmou ao ouvir a palavra futuro, e principalmente dinheiro. Ficava evidente o quanto ela gostava de pensar que o relacionamento com Eduardo podia levá-la a uma vida mais confortável e cheia de luxos.
Ainda alimentava a esperança de que ele se divorciasse daquela mulher sem graça e que, juntos, vivessem uma vida rica e divertida. A morte da sogra milionária só reforçava essa expectativa. Ah, meu amor, nós fomos feitos um para o outro. Quando você apareceu, eu entendi o que era amor de verdade, disse Eduardo. Sabia que era uma frase batida, mas Jade não era exatamente perspicaz, e funcionava. Ela ainda ficou mais 5 minutos dizendo bobagens, até que chegou o momento em que ele teve que desligar e voltar para casa. Cabia a ele, agora, enfrentar Júlia. Eduardo já havia tomado sua decisão. Apresentaria a exigência da presença de Júlia como uma simples formalidade. Diria que se tratava de uma quantia insignificante. Afinal, você é minha esposa, e meu futuro está ligado ao seu, ensaiou ele, imaginando a frase. E naquele instante, ao olhar para Júlia, pensou que talvez isso até fosse verdade. Tecnicamente, ele nem estaria mentindo. Ainda não havia decidido com quem queria ficar. Homens ricos têm mais opções, e talvez Jade nem fosse a última delas. Claro, eu topo, respondeu Júlia. Sua mãe falava muito sobre esse homem. Parece ser alguém honesto. Ela confiava nele. Júlia se sentiu aliviada por o marido tê-la levado com ele. Chegou até a pensar que, talvez, Eduardo estivesse tentando se desculpar, ainda que de forma indireta, por ter se tornado tão frio e acusador. Talvez ele não tivesse coragem de pedir perdão com todas as letras. Mas, mesmo assim, parecia demonstrar que os dois ainda eram um só. Foi nisso que Júlia escolheu acreditar, e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Na manhã seguinte, Augusto Ribeiro e Boris Alexandre, o notário, os aguardavam para a leitura do testamento. O tabelião claramente conduzia o processo, enquanto o notário mantinha sua postura submissa de sempre, quase bajuladora. Pois bem, permitam-me ler a lista de bens, anunciou Augusto. A leitura foi tão longa que Eduardo quase pegou no sono. Para que tudo isso? No fim, vai tudo acabar vindo para mim mesmo, pensava, irritado, embora mantivesse expressão neutra. Júlia chegou a cutucá-lo discretamente, tentando mantê-lo atento e lembrando da importância de manter as aparências. Mas Eduardo mal conseguia manter os olhos abertos. Na noite anterior, abalado por ter que levar a esposa, acabou bebendo demais e só dormiu de madrugada. Agora, o tom monótono da leitura o fazia quase desmaiar de tédio. Até que ouviu. A maior parte dos valores em dinheiro, assim como os principais ativos, será transferida para a administração de uma pessoa de confiança. Eduardo deu um salto na cadeira. O sono desapareceu por completo num instante. Como assim pessoa de confiança? Vai ver, você quer meter a mão no meu dinheiro. Esbravejou Eduardo, com os olhos arregalados. Fique tranquilo, respondeu Augusto Ribeiro, com um toque de ironia na voz. Quem vai administrar tudo é a sua esposa. Tenho certeza de que isso deixa muito satisfeito. O que você está dizendo da minha mãe? Gritou Eduardo, perdendo completamente o controle. Nunca antes havia falado com Júlia de forma tão agressiva. Ela, por sua vez, não sabia o que pensar. Sua sogra nunca havia feito qualquer promessa nesse sentido, nem sequer uma insinuação. Ainda assim, Júlia tentou manter a compostura e continuou sorrindo, ao menos por fora. Depois eu penso em como lidar com isso. Por enquanto, preciso fingir que está tudo bem, pensou, envergonhada com o comportamento do marido. Eduardo ficou todo vermelho, quase partiu para cima dela. Gritou, gesticulou descontroladamente, chegou até a cuspir de tanto berrar. O tabelião se aproximou discretamente, e em voz baixa, perguntaram se ela gostaria que chamassem a segurança. Mas Júlia apenas pediu um copo de água. Quando recebeu, estendeu ao marido, tentando acalmá-lo. Eduardo tomou tudo de uma vez, mas ainda parecia em choque. As mãos tremiam. Me perdoem, meu marido está abalado. É que minha sogra nunca nos falou nada sobre essa decisão. Por isso, Eduardo, bem, eu também estou surpresa. Poderiam, por favor, explicar melhor os detalhes? Pediu Júlia, com firmeza. Augusto Ribeiro, satisfeito com sua postura, prontamente se dispôs a esclarecer todos os pontos. Não havia nenhum engano. Júlia realmente havia sido nomeada como responsável pela maior parte dos bens. Mais ainda, o testamento indicava que Eduardo e Júlia haviam assinado um contrato pré-nupcial.
Em caso de separação conjugal, tudo passaria definitivamente para o nome de Júlia, e os direitos de Eduardo seriam anulados. Mas que contrato é esse? Eu nunca assinei nada, exclamou Eduardo, desesperado. Lembra do nosso casamento? A gente já tinha bebido bastante, e sua mãe apareceu com os papéis. A gente nem leu direito. Ela disse que era para transferir o apartamento pra gente, lembrou Júlia. Isso nem vale no Brasil. Essas coisas de contrato são invenção de fora. Retrucou Eduardo, dando um soco na mesa, como se quisesse esmagar a própria ideia de que homens injustiçados poderiam perder dinheiro por causa de uma traição qualquer. Só lembrando que o negócio da sua mãe era internacional, respondeu Augusto, em tom neutro. Mas, por dentro, Eduardo tinha certeza de que o tabelião estava rindo da cara dele. E por que esse drama todo? Sua esposa é linda. Dificilmente você vai querer traí-la, certo? Tentou intervir o notário, tentando aliviar o clima. Mas a tentativa só piorou. Eduardo empalideceu ainda mais. Sentia-se encurralado. As fantasias sobre o litoral, Jade, a lojinha charmosa na cidade turística. Tudo começava a derreter diante dos seus olhos. Olhou para o homem com ódio e respondeu. Sim, o senhor tem razão. Nem sei por que fiquei tão nervoso. Só não entendo por que minha mãe não confiava em mim. É doloroso descobrir isso, sabe? Mas, querido, o dinheiro continuou na família. Vai dar tudo certo, disse Júlia, mantendo um sorriso cortês e frio, quase como uma rainha da Inglaterra numa cerimônia pública. Eduardo não sabia se ela estava zombando dele ou se era mesmo inocente. Alguém acabava de destruir o sonho dele, e ninguém parecia se importar. Nenhuma palavra de consolo. Às vezes, esposas não vivem muito. Esse pensamento cruzou sua mente de forma inesperada. Ele se pegou pensando que talvez a solução fosse eliminá-la, discretamente. Nada impulsivo, apenas, bem feito. Naquele momento, teve certeza, Júlia nunca mais teria utilidade para ele. Passou a odiá-la com intensidade, como se ela fosse culpada por roubar o que ele mais queria, dinheiro e felicidade. Mesmo que ela jamais tivesse planejado nada disso. Eduardo, aonde você vai? Achei que queria conversar, disse Júlia, tentando detê-lo quando viu-se dirigindo ao carro. E como eu vou voltar para casa? Acrescentou Júlia, confusa. Chama um táxi. Você agora é a rica da vez, não é? Respondeu Eduardo, com sarcasmo vingativo. Ele tinha prometido a si mesmo que, acontecesse o que fosse, iria ver Jade naquela noite. Agora, não sabia nem o que dizer a ela. A amante não parava de ligar. Estava à espera de um vencedor. Tô indo. A gente conversa, rosnou ele ao atender. Amor, não gostei do seu tom, respondeu Jade. Eu também não gosto de muita coisa, disparou ele, desligando o telefone na cara dela. Quando chegou até ela, já tinha decidido o que faria. Vamos precisar nos afastar por um tempo. Senão, eu posso perder tudo, disse ele. Contou com detalhes que Júlia agora controlava praticamente tudo. Falou também sobre o maldito contrato de casamento. Então é isso. Agora que viu que é mais vantajoso ficar com ela, você resolve jogar nosso amor no lixo? Saiba que eu tenho todas as suas mensagens. E gravei nossas conversas também. Aquelas em que você prometeu largar ela e fugir comigo. Gritou Jade, furiosa. A raiva não caía bem nela. Parecia uma garota tola e desesperada. Mas Eduardo sabia que ela era teimosa. Naquele momento, entendeu que estava no meio de um fogo cruzado. Escuta, amor, a gente vai ficar junto. E o dinheiro vai voltar para mim. Eu tenho um plano. Só precisamos esperar um pouco. Estou fazendo tudo isso por você, disse Eduardo, mudando de estratégia. Passou a fingir que seu sofrimento era, acima de tudo, por estar longe de Jade. Inventou histórias dizendo que ela era o amor da vida dele, que a separação estava sendo insuportável. E assim, a medusa se desfez. Jade se derreteu com as palavras e o envolveu num abraço apaixonado. Eduardo, no entanto, não queria nada daquilo. Aquele era o dia em que tudo poderia ter desmoronado. Mas, mesmo assim, teve que fingir que aquele abraço era tudo o que mais desejava. E pensar que até pouco tempo atrás eu não conseguia parar de pensar na Jade,
O desejo era tanto que o sangue fervia. Agora, ela está virando só uma amante incômoda que só me traz dor de cabeça, refletia Eduardo. Como foi que cheguei a esse ponto? Ele mesmo se surpreendia com sua nova habilidade de reorganizar prioridades. Mas agora tudo estava claro. O dinheiro era mais importante. Mais do que Jade. Mais do que Júlia. 2 semanas se passaram. Eduardo continuava fingindo ser o marido ideal. Conseguiu convencer Júlia de que não guardava mágoa pelo que havia acontecido. Sabe como é? Foi só um momento de raiva. Nem foi com você, foi mais com a minha mãe mesmo, disse ele, com um tom convincente. Fico feliz que estejamos bem, respondeu Júlia. Sabe, acho que ela te amava. Só queria que você tivesse uma vida tranquila e feliz com uma única esposa, disse Júlia, pousando a mão suavemente sobre a dele. Eduardo precisou de muito esforço para conter o nojo. Teve que se controlar para não afastar a mão dela. Ainda assim, forçou um sorriso. E foi recompensado por isso. Júlia então compartilhou uma informação inesperada. Você sabia que o Augusto Ribeiro não é uma má pessoa? Ele falava da sua mãe com tanto carinho. Cheguei até a pensar que ele era apaixonado por ela. E talvez ela também por ele. E por que ela nunca me contou nada? Eu nunca proibi de ter uma vida amorosa. Meu pai foi embora quando eu era criança, nem lembro dele, respondeu Eduardo, surpreso. Na verdade, ele queria que Júlia falasse mais. Queria arrancar dela tudo o que pudesse sobre o tabelião que tanto odiava. Afinal, para derrubar um inimigo, é preciso conhecê-lo bem. E Augusto o havia prejudicado demais. Eduardo queria se vingar. Não sei. Talvez ela tivesse medo de que você não entendesse, disse Júlia. Agora tudo começa a fazer sentido. Por isso Augusto Ribeiro se envolveu tanto nessa história. Sua mãe o amava. E acho que ele também a amava, talvez um pouco menos, completou ela com um suspiro. Por que você acha isso? Perguntou Eduardo, tentando extrair o máximo possível enquanto a esposa falava com facilidade. Semanas ouvindo essa mulher destrinchar a alma daquele pavão engravatado, que ao menos isso me sirva de algo, pensou ele. Augusto Ribeiro me pareceu calmo demais para alguém que acabou de perder a mulher que amava, continuou Júlia. E ele vive fazendo transferências pro exterior. Acho que, se houve algo entre os dois, já ficou no passado. Uma vez, ouvi ele falando ao telefone com uma mulher, com uma voz muito carinhosa, enquanto fazia uma dessas transferências, completou Júlia. Eduardo fingiu acreditar. Mas, por dentro, já havia tomado uma decisão. Seguiria os passos de Augusto. O que a esposa contou soava estranho. Melhor investigar. Precisava de uma carta na manga contra aquele tabelião. Descobrir um ponto fraco. Afinal, quando Júlia não estivesse mais ali, Augusto seria o primeiro a suspeitar dele. Mais 2 semanas se passaram. Eduardo não economizou. Contratou um detetive particular. Teve que mentir para a esposa, dizendo que queria doar todas as roupas antigas e por isso precisava sair com frequência. Eduardo disse que queria doar também os sapatos e comprar tudo novo, como se isso ajudasse a superar a morte da mãe. Era humilhante ter que implorar pelo próprio dinheiro aquela florista do interior com quem, sabe-se lá por quê, ele havia se casado. Mas teve que engolir o orgulho. A rainha das estufas concedeu o valor solicitado, mesmo achando o pedido um tanto estranho. O importante é que você se sinta melhor, disse Júlia, com carinho. E aquilo só aumentou a raiva de Eduardo. Logo você vai se sentir bem leve, nas nuvens, sua idiota, pensou, com desprezo. Mas, pelo menos, havia conseguido descobrir para quem Augusto Ribeiro enviava o dinheiro. Era para a própria mãe. Sim, ela estava viva. Tinha forjado a própria morte por algum motivo absurdo, e o deixado nas mãos daquela roceira, completamente dependente dela. Muito obrigado mesmo, viu? Pensou ele, cheio de ressentimento. E ainda não era tudo. Eduardo também descobriu que Marta Siqueira o havia adotado quando ele tinha apenas 2 anos. Na época, ela ainda era casada, mas o marido fugiu ao descobrir que ela queria criar uma criança do orfanato. Naquele período, os negócios dela também estavam em crise. Mas por que ela fingiu que morreu? Tá maluca? Explodiu Eduardo, indignado, ao falar com o detetive particular. Eu entendo que isso abale, senhor, mas a senhora Marta tinha motivos sérios.
Ela estava em conflito com empresários rivais, gente perigosa, do tipo que toma empresas à força. Havia ameaças reais contra o senhor e contra toda a família. E também contra os recursos financeiros que você herdou. Sua mãe fez tudo por você, respondeu o homem magro, de cerca de 40 anos, com o rosto triangular e olhos cinzentos e atentos. E com aquele sujeitinho, era sério mesmo? Perguntou Eduardo. O senhor está falando de Augusto Ribeiro? Exatamente. Foi ele quem a apoiou logo depois que o marido dela a abandonou. Desde então, os dois mantinham um relacionamento. Mas nunca tornaram isso público. Não sei exatamente o motivo, mas desconfio que Augusto preferia manter discrição por causa dos empréstimos que conseguia com frequência para o negócio da sua mãe, quase sempre com juros simbólicos, explicou o detetive. E eu achando que minha mãe era uma mulher de ferro, que conquistou tudo sozinha, só por minha causa. No fim, esse Augusto sempre esteve por perto. E talvez eu nem fosse tão importante assim para ela, pensou Eduardo, com amargura, assim que o detetive foi embora. Estava abatido. Não queria voltar para casa e continuar encenando o papel de marido apaixonado. Decidiu, então, passar a noite com Jade. A existência do contrato, aquele que poderia fazer com que ele perdesse tudo por causa de uma traição, só tornava a situação mais instigante. Pois é, sua idiota. Estou com outra agora, curtindo a noite, e o que você vai fazer quanto a isso, hein? Pensava Eduardo, provocando Júlia mentalmente enquanto estava com o amante. Bebeu bastante, tentando, em vão, se sentir melhor. Ele só queria esquecer, nem que fosse por algumas horas, toda aquela situação humilhante. Eduardo, hoje você está tão carinhoso. O que aconteceu com você? Perguntou Jade, encantada. Estou comemorando a ressurreição da minha mãe, respondeu ele, com um sorriso irônico. Sem perceber, Eduardo acabou contando tudo para a amante. Não conseguiu guardar para si, e além disso, já havia bebido demais. E quem são esses inimigos perigosos da sua mãe? Eu quero te proteger. Você é o amor da minha vida, disse Jade, preocupada. Então, ele começou a contar a história de Denis Oliveira e seu comparsa, com riqueza de detalhes, até mesmo encenando algumas falas, como se estivesse revivendo cada momento. Ele queria atenção. Queria ser acolhido. E Jade, emocionada, o ouvia com verdadeira admiração. Passou a acariciar sua cabeça com delicadeza, olhando para ele com ternura. Eduardo se sentia importante, desejado. Aquela mulher, claramente, era louca por ele. Bem diferente da esposa fria e calculista, que agora tinha o controle do dinheiro e parecia se deliciar com o poder. Nem sequer teve a decência de lhe entregar tudo de imediato, como ele acreditava que seria o certo. Afinal, era o último desejo da mãe dele. Ou melhor, o suposto último desejo. Porque, no fim das contas, ela nem estava morta de verdade. E você, me daria tudo? Perguntou Eduardo, emocionado e já bastante bêbado. Claro. No mesmo dia em que o dinheiro caísse na minha conta, mentiu Jade, sem hesitar. Você é uma mulher incrível. Eu devia me casar com você, murmurou Eduardo, virando-se para a parede antes de cair no sono, roncando alto. Na manhã seguinte, ele não se lembrava de quase nada do que havia dito. Mas Jade não esqueceu uma única palavra. E já planejava vender aquele segredo por um bom preço. Denis Oliveira, ex-criminoso violento e impulsivo, agora vestia terno sob medida e se apresentava com orgulho como empresário do setor de reestruturação. Passou por várias cirurgias plásticas, a ponto de ninguém mais imaginar que já tivera o nariz quebrado inúmeras vezes ou a cabeça rachada por cacetetes. Seu parceiro era do mesmo nível. Forte, alto, de ombros largos, um verdadeiro bloco de concreto enfiado num terno. Ambos tinham olhos pequenos, claros e frios, pálido e cruel. Eram tão parecidos que poderiam facilmente ser confundidos com irmãos. A única diferença era a cicatriz que atravessava o rosto do comparsa de Denis Oliveira. Aparentemente, ele ainda não tinha conseguido visitar um cirurgião plástico. Teremos o maior prazer em comprar informações mais detalhadas. Quanto você quer? Perguntou Denis, sorrindo e exibindo uma fileira de dentes perfeitamente brancos. Jade mal conseguiu dizer o valor, apenas o suficiente para quitar a segunda metade da hipoteca do seu estúdio. Sabia que,
com tubarões como aqueles, não era inteligente pedir demais. Se exaltasse, poderia irritá-los e acabar punida. Denis Oliveira sorriu, satisfeito, e entregou o valor em espécie. A máquina contava as cédulas, tilintando a cada nota. Jade se arrependeu de não ter pedido um pouco mais. Afinal, agora era uma traidora. E isso também devia ter algum preço. Por outro lado, sabia que Eduardo jamais se casaria com ela. Sentia isso com clareza. Então, se havia traído alguém, não era alguém realmente próximo. Era só mais um homem. Ou alguém prestes a se tornar um estranho. Foi um prazer fazer negócios com você, disse Denis. Jade escondeu a decepção ao perceber que aquele dinheiro, agora em mãos, já nem parecia grande coisa. Se descobrir mais alguma coisa, nos avise. Pagamos bem por informações. Só mantenha a boca fechada, especialmente se alguém começar a desaparecer, acrescentou Denis Oliveira, com um sorriso malicioso. Jade garantiu que seria discreta e saiu apressada. Estava apavorada de estar ali, cercada por gente daquele tipo. Na verdade, se arrependeu de ter ido. E se achassem que ela era uma testemunha incômoda? Pessoas realmente começaram a desaparecer. Augusto Ribeiro sumiu de forma repentina. A imprensa e os noticiários comentavam sem parar, mas ninguém conseguia descobrir nada concreto. O tabelião simplesmente evaporou, em plena luz do dia. Júlia estava muito preocupada. Claro que nem imaginava o quanto havia motivo para isso. Eduardo também não fazia ideia de que, ao abrir a boca para a amante, havia desencadeado uma série de acontecimentos desagradáveis e perigosos. Jade, por sua vez, também estava apreensiva. Temia que os empresários predadores eliminassem o tabelião e a mãe do seu amante, e depois viessem atrás dela. Já Denis Oliveira e seu comparsa permaneciam tranquilos. Mantinham o refém em uma das casas de campo, e por enquanto, não tinham intenção de machucá-lo. O objetivo era usá-lo como isca, esperando que Marta Siqueira aparecesse para tentar resgatá-lo. E de fato, em uma semana, a esperança dele se concretizou. Sua namoradinha chegou. Colocou peruca, óculos, trocou de roupa, mas a gente reconheceu sua gracinha. Então, não vai sofrer por muito tempo, disse Denis Oliveira, com um sorriso cruel. O tabelião era mantido em um porão razoavelmente confortável, com sofá e televisão. Nem era necessário amarrá-lo, o local era fortemente vigiado e protegido por várias portas de ferro. Não se atrevam a tocá-la, gritou Augusto Ribeiro, mesmo sabendo que era inútil. Era um grito de alma, de puro desespero. Marta era a única mulher que ele havia amado em toda a vida. Nunca sentiu por ninguém o que sentia por ela, e daria a própria vida para que ela não fosse tocada. Mas, no fim, ele era apenas um tabelião. Seus recursos eram modestos, e isso não interessava ninguém ali. Calma, calma, não se exalte, disse Denis com desdém, dando um tapinha no ombro dele, como quem debocha. Naquele instante, Augusto entendeu, precisava fugir. Fugir a qualquer custo, antes que Marta caísse nas mãos daqueles homens. Ele precisava avisá-la. Enquanto isso, Júlia explicava ao filho que eles precisariam se mudar por um tempo. Mamãe, por que você vai se separar do Eduardo? Foi por minha causa. Por que você está chorando? Não, meu amor. Existem muitos motivos. Só faz o que a mamãe está dizendo agora, tá bem? Você vai ver, tudo vai ficar bem, respondeu Júlia, tentando parecer firme, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Na véspera, Jade havia aparecido pessoalmente. Trouxe provas, e além disso, contou que estava grávida. Júlia perguntou o que ela queria. Queria levar Eduardo com ela? A amante apenas sorriu com ironia e disse que contava apenas consigo mesma. Aconselhou Júlia a refletir se realmente valia a pena continuar ao lado de um homem infiel, e deixou claro que Eduardo tinha outras amantes. Dificilmente mudaria. No mesmo dia, Júlia reservou um apartamento por um mês, separou apenas o essencial e decidiu que não discutiria nada com o marido por enquanto. Talvez mais tarde, quando a dor amenizasse. Por ora, falaria com ele apenas por telefone, e apenas sobre assuntos práticos. Claro que Júlia não contou toda a verdade ao filho de 9 anos sobre o motivo da separação. Mas Davi não pareceu abalado. Na verdade, ele não ficou triste com a saída do padrasto.
Sabia que Eduardo nunca gostou dele. Sua única preocupação era ter sido, de alguma forma, a causa da briga entre a mãe e o homem que ela amava. Mas, ao perceber que não era por sua culpa, ficou tranquilo, e até um pouco animado. De repente, passou a imaginar como seria divertido viver só com a mãe. Ninguém mais para implicar com ele por qualquer motivo. Ninguém mais o chamaria de lobinho selvagem. E Eduardo não pisaria sem querer nas peças do seu brinquedo favorito. Davi percebeu que a vida estava mudando, e claramente, para melhor. Alegre, começou a ajudar a mãe a arrumar as coisas. Mas, no fundo, ainda temia que, a qualquer momento, o padrasto aparecesse e tentasse impedir a mudança. Mas nada aconteceu. Eles partiram em paz para o novo lar. E o alívio no peito de Davi era tão grande que, dentro do táxi da mudança, ele chorou, de alívio. Davi, não chora assim. A gente vai para um lugar bom. Vai ficar tudo bem, disse Júlia, acreditando que o filho não queria ir embora. Ele tentou explicar que estava chorando de felicidade, mas não encontrou as palavras certas. Apenas abraçou a mãe com força, colando o rosto ao peito dela, e assim permaneceu durante todo o trajeto, sem acreditar na própria sorte. Davi havia se esforçado tanto para não causar problemas. Mas, se a própria mãe decidiu não continuar com Eduardo, então ele não tinha culpa de nada. Enquanto isso, Augusto Ribeiro conseguia finalmente enganar seus sequestradores. Ele havia notado que, durante as trocas de turno, os seguranças discutiam com frequência, às vezes até brigavam entre si. Viviam em atrito constante e não se preocupavam em trancar as portas com pressa. Nem passava pela cabeça deles que alguém teria coragem de fugir daqueles brutamontes. Mas Augusto cresceu em uma área extremamente violenta. Aprendeu a se defender desde cedo, não apenas por si, mas também pelos irmãos mais novos e pelo avô, um homem bondoso, mas com problemas mentais. Mesmo assim, jamais permitiu que os levassem para um orfanato após a morte da mãe. Ele passou a frequentar todas as academias e centros de treinamento possíveis. Avançou rápido, a ponto de surpreender seus próprios instrutores. Nunca quis ser atleta. Seu único objetivo era sobreviver e proteger quem amava. E sobreviveu, por um motivo. Quando completou 18 anos, seu pai biológico, um homem rico, finalmente apareceu. Pagou seus estudos e lhe deu uma oportunidade para recomeçar. Mas Augusto não ficou nem um pouco feliz. Na verdade, sua vontade era socar aquele homem, que os abandonou quando ainda eram crianças. A mãe fez o impossível para sustentá-los, e morreu na miséria. Mesmo assim, Augusto fingiu gratidão. Fez isso pelos irmãos. E pelo avô. E assim começou sua trajetória. Mais tarde, disse ao pai tudo o que precisava dizer. Augusto nunca se tornou atleta. Mas as lembranças duras da infância o acompanhavam até hoje, como fantasmas que nunca se foram. Por isso, Augusto sempre mantinha a forma. Era sua forma de lidar com o passado. E agora, finalmente, isso estava servindo para algo real. Uma garrafa térmica de metal podia ser uma arma eficiente, ainda mais quando cheia de chá quente. Melhor ainda se o golpe fosse certeiro, direto no topo da cabeça. Foi exatamente assim que Augusto Ribeiro imobilizou o primeiro segurança. E o segundo, já gritando de dor e com o pescoço escaldado, mal teve tempo de reagir. Augusto apenas o empurrou com força e escapou no meio da confusão. Por sorte, os seguranças estavam relaxados, sentiam preguiça até para trancar todas as portas. A chave que ele havia conseguido arrancar servia para apenas uma delas. As outras estavam destrancadas. Assim que conseguiu sair, correu em direção à estrada e começou a acenar para os carros que passavam. Mesmo com a aparência suspeita, sem casaco, em pleno inverno, o motorista acabou parando. E ainda permitiu que ele usasse seu celular. O que foi? Perdeu tudo no jogo? Perguntou o homem, desconfiado. Pode-se dizer que sim, respondeu Augusto, sem entrar em detalhes. Pediu que o levasse até a casa de campo secreta, onde Marta o aguardava. Ah, já passei por isso também. Mas vou te dizer uma coisa, não tem nada de bom nesse caminho. A gente sempre perde mais do que ganha. E muito mais, disse o motorista, em tom moralista. Ficou surpreso quando o passageiro estranho, de roupas amarrotadas e olhar tenso, realmente pagou pela corrida,
e ainda com um maço de dinheiro maior do que o necessário. O motorista fingiu recusar o dinheiro, mas ao perceber que o homem estava acompanhado por uma dama elegante e claramente rica, acabou aceitando o valor e desejando sorte ao passageiro. Olha só, essa aí se apaixonou por esse coitado. Que sorte a dele, pensou o motorista. Mas quase perdeu o fôlego ao contar o dinheiro. Era exatamente o valor de que precisava para quitar o financiamento do carro. A esposa vivia reclamando por ele ter comprado veículo novo e se endividado. Mas como ele poderia trabalhar com táxi executivo, em aplicativo, dirigindo um carro velho? Já havia feito um esforço comprando um seminovo importado. Marta, temos que sair daqui imediatamente, disse Augusto, assim que se reencontraram. No caminho, ele parou para comprar roupas novas, trocou-se ali mesmo no provador, e enquanto seguiam em direção à estação, contou tudo o que havia acontecido. Precisavam sair sem deixar rastros. Você teve sorte de encontrar aquele motorista. Ninguém vai saber que foi você quem me ligou, disse Marta, aliviada. Ela ainda não entendia como os empresários haviam descoberto que estava viva. Mas aquele não era o momento para pensar nisso. O mais importante agora era não acabar como os outros que haviam desaparecido. Antes da fuga definitiva, Augusto precisava deixar uma procuração com Boris Alexandre. Enquanto Marta o esperava no carro, Augusto passou todas as instruções ao notário. Explicou que era necessário organizar tudo para que Júlia se tornasse a única herdeira. Mas, como você soube que o marido dela traiu? Você nem estava aqui. A Júlia só me contou ontem que ia pedir o divórcio, estranhou Boris Alexandre. Tenho minhas fontes, respondeu Augusto. Preferiu não contar que Denis havia deixado escapar, sem querer, que a própria amante de Eduardo havia revelado tudo. Foi um alívio saber que Júlia já estava ciente. Menos uma explicação que ele teria que dar. Enquanto isso, Denis enviava seus homens aos principais aeroportos, com ordens urgentes. Mas jamais lhe passou pela cabeça que Augusto e Marta optariam por viajar de ônibus, primeiro utilizando uma linha intermunicipal discreta, e depois embarcando em um ônibus convencional rumo ao interior. Assim, os dois, que haviam se amado em silêncio por uma vida inteira, conseguiram escapar da armadilha mortal. A nova fase caiu bem para Júlia e Davi. O divórcio foi desagradável, mas aconteceu. E Jade cumpriu o prometido, prestou depoimento afirmando que Eduardo havia traído a esposa. Mas por que você fez isso? Me ajudar? Estranhou Júlia. É uma longa história, respondeu Jade. Contou que, por vingança contra o amante, colocou 2 inocentes em risco de morte. E que aquilo não valia a pena. Ninguém escapa das consequências do que faz, o velho bumerangue da vida. Então eu decidi mudar. Quero ser uma mãe decente, feliz, pro meu bebê. Reavaliei muita coisa, explicou a amante. Foi assim que Júlia descobriu que sua sogra não estava morta, como todos acreditavam, mas viva, em um país distante, ao lado do homem que realmente amava. E surpreendentemente, Júlia ficou feliz por ela. Com o dinheiro que herdou, passou a investir com mais firmeza no negócio de flores. Era algo que dava retorno, e também lhe fazia bem. Algum tempo depois, comprou uma casa ampla e sólida no campo. Ela e Davi se mudaram para mais perto das estufas. A renda aumentava, o número de estufas também. Júlia estava sempre em busca de novos funcionários, anunciando vagas com frequência. Foi assim que, um dia, apareceu um andarilho, e com ele, uma garotinha. Ele precisava muito de um emprego. Júlia olhou desconfiada para Rafael e disse: Eu vou te ajudar, claro. Mas será que você realmente consegue trabalhar? Viver como andarilho não tem cura, comentou, ainda com cautela. Ah, então é isso que você pensa de mim? Respondeu ele, alto, moreno, de queixo firme, ajeitando com orgulho a roupa surrada, mas limpa. Eu não vivo nas ruas por escolha. Para começar, meu pai é um homem muito rico, disse ele. Olha só o que ele inventa. E por que, então, não volta para a mansão dele? Pensou Júlia, mas preferiu não ofendê-lo. Continuou ouvindo, atenta. Rafael contou que havia se apaixonado por uma garota pobre, de família complicada. O nome dela era Lilian. Ela deu à luz a filha deles, mas morreu logo após o parto. E seu pai não liga nem para a própria neta? Espantou-se Júlia.
A gente brigou quando ele descobriu que eu ia me casar com a Lilian. Ele dizia que ela era uma interesseira. Me fez escolher, ou ela, ou ele. E eu escolhi ela, explicou Rafael. Disse que aceitava qualquer trabalho, mas o dinheiro nunca era suficiente. E cuidar da filha pequena tornava quase impossível manter um emprego fixo. Foi assim que acabou naquela situação. Mas deixou claro, jamais cogitou abandonar a filha de 5 anos. Tá bom. Vou te dar um trabalho com moradia. Espero que tudo se resolva para você, disse Júlia. Ela não sabia se podia acreditar naquela história tão improvável. Mas, no fim das contas, coisas inacreditáveis também já haviam acontecido com ela. Uma sogra dada como morta que deixou uma herança. Uma amante traiçoeira que, inesperadamente, ajudou no processo de divórcio. No fim, Júlia entendeu que de tudo podia acontecer, e que não valia a pena julgar tão cedo. Mesmo que ele seja só mais um andarilho inventando histórias, o que eu tenho a perder? A menina me comoveu. E o Rafael também parece um bom rapaz, pensou. 6 meses se passaram. No aniversário da sogra, oficialmente falecida, mas muito viva, Júlia recebeu mais um cartão. A imagem mostrava 2 personagens sentados de costas, à beira-mar, contemplando o nascer do sol. Mas até Davi já sabia, eram a avó e o namorado dela, como ele dizia. Só não conta pra ninguém. Nem pra Manuela, sussurrava o menino, como se fosse um agente secreto. Davi havia se tornado grande amigo da filha de Rafael. Cuidava dela com carinho, como um irmão mais velho. Mãe, eu ainda sou pequeno? Perguntou, indignado, ao notar que ela o tratava como criança. Júlia caiu na risada e girou o filho no meio da sala. Por enquanto, ainda consigo te levantar. Brincou. Mas eu vou crescer rapidinho e começar a te ajudar. Prometeu ele, rindo alto. Você já é um ajudante e tanto, meu filho. De fato, Davi fazia o possível para facilitar a vida da mãe. Ia bem na escola, às vezes preparava o próprio café da manhã e ajudava nas estufas sempre que podia. Mamãe, eu te amo tanto. Ele não se importava em continuar sendo pequeno por mais algum tempo. Sabia que a mãe o amava de qualquer jeito, ajudando ou não. E isso, ele tinha certeza. Para surpresa de Júlia, o ex-marido começou a aparecer. No início, ela pensou que Eduardo talvez tivesse voltado para se desculpar. Mas ele logo disparou, com a voz arrastada. Então quer dizer que você e a Jade se juntaram para me passar a perna? Agora, Eduardo aparecia com frequência, quase sempre bêbado. Júlia via claramente que o ex-marido estava em decadência. Mas o que podia fazer? Eduardo era um homem adulto. Ela cumpria o que havia prometido à sogra, enviava a ele uma quantia suficiente para se manter. Ele ainda tinha onde morar, ficou com um apartamento de luxo no centro da cidade. E continuava empregado. Mesmo assim, Eduardo se sentia lesado. Achava que tinha sido enganado. Ela se livrou do meu filho e arranjou outro cara. Armou tudo isso. Reclamava a ele. Mas Júlia sabia que aquilo era mentira. Jade havia lhe telefonado, contando que sofreu um aborto espontâneo. Ela mesma dissera: pelo visto, o karma me alcançou. Tinha cometido algo cruel no passado, sem necessidade. Júlia já havia passado por isso. Sabia como doía. E por isso, teve compaixão. Cansada de ouvir mentiras, respondeu: Eduardo, para de inventar coisas. Ela só perdeu o bebê. E de qualquer forma, você não ia se casar com ela, não é? Ah, então agora ficam aí falando de mim pelas costas, né? A Jade deve ter arranjado algum ricaço. E você só conseguiu um andarilho mesmo. Se rebaixou de vez. Nem com dinheiro ninguém te quer, disparou ele, apontando para Rafael, que espalhava adubo no jardim e acenava para Júlia. Parece até um idiota. Tomara que tenham muitos filhos, ironizou, com veneno na voz. E o que você quer, afinal? Eu fico com quem eu quiser, respondeu Júlia, irritada. Então é verdade que tá dormindo com ele. Agora tá tudo claro para mim. E minha mãe foi embora e nem pensa mais em mim. Lamentou Eduardo, agora com a voz mais chorosa do que agressiva. Ultimamente, ele reclamava mais do que nunca. Sempre se fazia de vítima. Eu quero todo o meu dinheiro, entendeu? Gritou,
agarrando o braço de Júlia e tentando puxar seu cabelo. Ela se assustou e gritou: Rafael, querido, vem aqui. Rafael se surpreendeu ao ouvi-la chamá-lo assim. Ele já nutria sentimentos por Júlia há algum tempo, mas nunca havia deixado transparecer. Não era bobo. Percebeu rapidamente que Eduardo voltou só para atormentá-la. Na hora, Rafael imobilizou o ex-marido de Júlia e o arrastou para fora pelos portões, sem nenhuma gentileza. Júlia, precisamos contratar segurança. Eu fico com medo por você, querida, disse Rafael, com um leve sorriso triste. Ele gostaria de ter o direito de chamá-la assim de verdade. Mas, por enquanto, só podia fingir que era brincadeira. Acho que você tem razão. Vamos fazer isso. Sim. Cuida disso para mim? Eu não entendo muito dessas coisas, diferente de você. Sou só uma garota do interior, de família simples, disse Júlia, olhando diretamente nos olhos dele. Querida, foi uma brincadeira, mas talvez eu tenha exagerado, murmurou Rafael. Foi uma brincadeira. Que pena, respondeu ela. Vai ver, eu tô apaixonada por você. Sério? Porque, quando você me chamou de querido, eu fiquei meio abalado, confessou Rafael, corando. Júlia também corou, mas naquele dia ainda não teve coragem de dizer que, no fundo, já via Rafael e a filhinha dele como parte da sua família. Ela mesma não sabia por que acreditava com tanta certeza nisso. Mas tinha uma imagem muito clara diante dos olhos, uma família, e não conseguia afastar esse pensamento. Uma semana depois, Rafael encontrou os seguranças ideais. E por acaso, acabou se reconciliando com o pai. Aconteceu que um dos funcionários contratados já havia trabalhado para o pai de Rafael, e contou ao patrão sobre o filho perdido. Perdão, senhor Rafael, acabei entregando o senhor, disse o homem. Mas seu pai ficou muito abalado. Se xingava de velho tolo, dizia que te perdoaria por tudo. Mas não conseguia te encontrar, confessou o segurança, espiando por trás de um homem muito parecido com Rafael, só que cerca de 30 anos mais velho. Eu mesmo posso falar por mim, disse o homem, se aproximando. Me perdoa, filho. Mesmo que sua nova namorada, ou esposa, sei lá, trabalhe em estufa, isso não me incomoda. Guilherme Siqueira apontou discretamente para Júlia, que estava com roupa simples de trabalho, cuidando das flores, como fazia com frequência. Rafael caiu na risada. Na verdade, ela é minha chefe. Quer dizer, eu trabalho para Júlia, explicou. Que pena, é bonita. Simpática também, suspirou Guilherme Siqueira. E eu achando que você tinha se separado da Lilian. Pai, ela faleceu há tempos. A Lilian. Eu amava ela. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. Por que você está chorando, papai? Nesse momento, uma garotinha saiu correndo para o quintal. Era muito parecida com o pai, e com o avô também. E essa? É minha neta, é isso? Emocionou-se Guilherme, acariciando com cuidado os cabelos de Manuela. Rafael, você encontrou os seguranças? Perguntou Júlia, que havia terminado o trabalho e foi até o pátio ver o que estava acontecendo. É, quase, querida, respondeu Rafael. E naquele instante, sentiu que era o momento certo para chamá-la assim. Nem sabia bem por quê, apenas sentiu. Espera, então essa é sua nova esposa? Disse Guilherme, confuso, olhando para a chefe. Como assim, esposa? Bom, quase esposa, né? Está tudo caminhando para isso. Seu filho só não faz logo o pedido, vive prometendo, brincou Júlia, percebendo que Rafael e o pai haviam se reconciliado. E resolveu provocá-lo, torcendo para que a brincadeira virasse realidade. Agora se vira, disse ela, sorrindo para Rafael. E eu nem vou tentar escapar, respondeu ele. Júlia, casa comigo? Davi, você quer ser meu filho? Perguntou Rafael, encarando os dois, as duas pessoas que transformaram sua vida para melhor e lhe ofereceram amor verdadeiro. Eu aceito, respondeu Davi antes de todos. Um pai legal não vai me atrapalhar. E a Manuela é como uma irmã para mim. E você? Rafael voltou-se para Júlia. Bom, agora não tenho mais como fugir, né? Respondeu ela, corando até a raiz dos cabelos. Então eu fico responsável pelo casamento. E desta vez, ninguém foge.
decretou Guilherme Siqueira, com firmeza e alegria. Guilherme ainda não compreendia todos os detalhes daquela nova fase na vida do filho, mas sabia que, com o tempo, tudo se encaixaria. O mais importante era que Rafael estava feliz. E assim foi. Tudo aconteceu, e até melhor do que ele imaginava. Nos meses que antecederam o casamento, Rafael e Júlia descobriram que estavam esperando um filho. Ainda não sabiam se seria menino ou menina. Mas uma coisa era certa. Esse bebê já era muito esperado, por uma família cheia de amor. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.